favoráveis. Para a tese, né? Vocês têm conhecimento de um vestibular que aconteceu na semana passada, especificamente aberto para índios, e as matérias especificamente era tratado da cultura indígena? Vocês têm conhecimento disso? E fale um pouco sobre. Sim, eu tenho conhecimento disso. Houve realmente esse vestibular. E sou completamente a favor desse vestibular, até porque se eu não for a favor desse vestibular, eu estou realmente sendo contra aquilo que eu falei de que é política pública voltada totalmente para o índio. Então, a partir do momento que eu defendo aqui na frente que eu preciso de políticas públicas voltadas para o índio, nosso grupo aqui de tese entende perfeitamente que nós precisamos também de dar subsídios para integrar esse índio dentro da sociedade. E um dos subsídios que nós entendemos são esse, de avaliá-los pela cultura que eles têm, de avaliá-los pelo conhecimento que eles possuem. Como eu avalio um ser humano de forma contrária ao seu conhecimento? Seria totalmente inviável a aplicação de um vestibular fora dos conceitos, fora do grau de maturidade, fora do grau de conhecimento, a qual uma pessoa não está inserida. Por isso nós somos completamente a favor desse nível de avaliação. Ok? Pertencente a um tipo de cota. Mais perguntas aí, gente? Pronto. Só perguntar aos grupos que analisou e se vocês tiveram a curiosidade de pesquisar sobre a participação política do índio. Se já tiveram curiosidade de olhar isso. Tem também pesquisaram. Aqui Com a palavra aí, gente. Então, gente, a gente pesquisou sim a participação dos indígenas na política e foi eleita deputada federal, a Joênia Eupichana, e ela foi a primeira indígena a ser eleita como deputada federal. E é assim que eles vão se introduzindo na nossa sociedade, como é a nossa proposta. Ocupando todos os cargos. E assim a cultura deles vão continuar viva e eles vão ser cada vez mais fortes. Mas sim inserindo na nossa sociedade. Eu ia falar a mesma coisa. Porque é a primeira mulher, né? Ela foi a primeira indígena a conseguir alcançar isso. A gente estava vendo algumas coisas na TV Senado. Fala mais tempo. Na TV Senado, que eles estavam questionando justamente isso. Alguns representantes indígenas, foi até a presença de uma médica indígena, e eles estavam justamente tentando analisar e prosperar essa ideia de como inserir o índio na política, para poder representá-los melhor, para poder ajudá-los a manter o direito deles e a lutar pelo direito deles. E aí também vimos uma outra reportagem onde fala que aproximadamente 1 milhão de índios que poderiam votar, que não votam ainda, esses índios, eles poderiam sim entrar na política, mas pensa, é uma coisa complicada, porque eles estão localizados de forma muito macro, muito expandida. Então é complicado você fazer uma eleição só para índio. Então eles têm que realmente entrar numa política integrada. E isso é mais complicado, porque eles não têm muitos representantes aqui para votar neles. Então teria que ser feito todo um processo, toda uma campanha aí publicitária ou de alguma outra forma deles, que não tem como eles fazerem essa campanha aqui para eles elegerem seus representantes. Então isso é uma coisa que ainda está em andamento, está sendo implantada, que a gente viu que tem condição de crescer, mas vai depender de vários fatores. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta, até mesmo para as pessoas que expuseram contra as políticas públicas. Muito foi falado o dinheiro não está indo, eles não são bem representados. Se isso não é uma questão muito mais da gente
erradicação das políticas públicas. Porque quando a gente pensa, vamos tirar as políticas públicas porque elas não estão sendo bem empregadas, você está retirando um direito porque o Estado é ineficiente. Então, se não é mais correto a gente trabalhar na eficiência do Estado, do trabalho do Estado, do que realmente retirar essas políticas públicas. A gente entende que não só porque há esse desvio e a má manutenção e aplicação, mas porque a aplicação que chega até ele é de levar o alimento, levar a saúde, isso tem deixado eles acomodados. Eu entendo, o grupo também chegou a essa conclusão, que esse nível tão alto de suicídio não é porque a cultura está sendo retirada, mas porque esse público de 10 a 19 anos é um público ocioso. É um público que está mais propício a adoecer, a não querer viver, o alcoolismo está mais presente neles também, mas porque isso tirou deles o trabalho. Quando tira o trabalho, que a gente sabe que a dignidade humana tira também da pessoa essa vontade de viver, a vontade até mesmo de manter essa cultura que está mais viva dentre os mais velhos, dentre aqueles que estudam e dentre aqueles que promovem mesmo ações sociais para os próprios índios. Então, a partir do momento que eu tenho tanta ação para levar comida, para levar doações, para levar coisas supérfluas, eu tiro deles esse sentido. A gente entendeu mais assim. Complementar, lógico. Então, complementando o que a Liliane falou, a gente tem também vários outros problemas, porque esses índios estão em cidades fronteiriças, né? Eles estão localizados em divisa com o Paraguai, em sua grande maioria em divisa com lugares que realmente são, tem muito índice muito alto de tráfico de drogas, tem vários complicadores de prostituição, então acaba envolvendo esses índios toda nessa vida aí ilícita, nesse contexto social que ainda vem piorando, aumentando ainda mais a taxa de suicídio, porque eles não conseguem, acabam se drogando, acabam se prostituindo. Então, assim, não é só essa parte que foi falada pela Liane, mas tem essa parte complementar que a gente percebeu que ela é muito intensa e o percentual ele eleva muito por causa desse fator. Não seria... entendemos hoje que a cultura indígena ela não tem tanta oportunidade na sociedade como qualquer outros povos, outras culturas. Mas não seria um contrassenso eu falar em inserir o índio na sociedade e cortar a verba que vai para ele por meios de comodismo da cultura, sendo que, se fizermos um contexto histórico, vimos que no passado o índio ele sofreu, e isso reflete no nosso presente. Ele não tem esse acesso à cultura, ele não tem essa oportunidade de universidade por causa do contexto histórico, do que as outras culturas puseram sobre o índio. Então eu acho que a oportunidade dele entrar na sociedade é por meio dessa verba pública. Então eu entendo que seria um contrassenso eu falar em inserir o índio na sociedade e cortar o que financia a sua oportunidade para entrar na sociedade. Posso? Eu não percebi se você estava aqui na minha fala, mas em momento algum a gente falou que as verbas para os indígenas têm que ser cortadas. A gente está simplesmente falando do fato que muito é gastado, mas muito não chega nos indígenas. É por isso que você não vê muitos indígenas inseridos na sociedade. Eles têm que ser inseridos, mas eles não são inseridos. Por quê? Porque a verba, para chegar neles, não chega. A gente não está falando que não tem que ter verba. A gente está falando que a verba não chega. Se a verba talvez chegasse, esses indígenas conseguiriam se inserir na sociedade. É disso que a gente tentou falar. A gente não falou que é para cortar a verba dos indígenas. Na verdade, até mesmo para complementar, porque o que você falou e ela também falou é muito coerente. A gente pertence a uma antítese e às vezes ir contra o que a gente também acredita é mais complicado. Então a gente pegou um argumento que talvez é a falha de um sistema que não funciona e a gente conseguiu observar isso e usar como não funciona, não devia existir. Mas também
por melhoria, justamente isso que você está falando, não funciona, a gente precisava fiscalizar e mudar. Essas políticas, elas deveriam ser em prol de integrá-los na sociedade, igual as questões do estudo, a questão do ensino superior e do trabalho, beleza, eu vou aplaudir de pé. Mas a questão de 597 milhões no ano para a FUNAI, ela compra lá milhões de cestas básicas, manda lá para os índios e o resto está saindo pela culatra. São quantos funcionários, comissionados, cargos públicos, destinados a um trabalho feito erroneamente. Se fosse investido em estudo, nessa integração, o resultado era muito melhor. E ao estudar, a gente conseguiu identificar isso. Essa falha num sistema que não funciona. Uma coisa que ao invés de cessar, de ajudar, está prejudicando. Porque como eles recebem a comida, eles já não pescam. Como os rios morrem, não tem onde pescar também. Mas aí também o que acaba promovendo é a morte da cultura e a morte do índio. Foi falar pelo seu grupo até um pouco sobre a questão dos negros, e aí eu queria pegar um ganchinho disso aí. O Brasil, quando foi descoberto, os negros foram trazidos para cá, né? À força. Muitos ali deveriam falar o português, mas aquele português que talvez ninguém entendia, chega no Brasil, chega aqui, são feitos de escravos, e os índios tentaram escravizar os índios também, só que eles de alguma forma foram mais espertos ali, né? Conhecia mais o ambiente, se esconderam na mata e tal, e alguns foram escravizados, outros não, mas enfim. Com o tempo, os negros, eles não tiveram essa mesma oportunidade que os índios estão tendo. Qual a verba que foi separada para esses negros que depois de serem alforriados, né, foram libertos? Os governantes separou uma verba especificamente para eles? Não. Então, o que aconteceu? Chegou às vezes a vez dos índios, que fugiu da escravidão, esconderam nas matas e por sua vez, ganharam benefícios. Por que os índios têm que ter esses benefícios e os negros não tiveram? Que os negros não tiveram? Não somos todos iguais perante a lei? Índios, negros, brancos, pardos, não somos todos iguais perante a lei? Por que eles têm que ter o privilégio de ter os benefícios? Vamos lá? Para quem é a sua pergunta? Para as duas quem? Não. Direciona a pergunta. Pessoa. A pessoa? Isso. Mas não estava direcionando a pessoa. Qual integrante? Integrante o nome. Pronto. Mas eu fiquei muito na dúvida, por isso não levantei, senão eu levantaria bem rápido. Eu acredito que a pergunta que o Odemar nos fez, ela contradiz. Nós avaliarmos dois pontos aqui, avaliar uma coisa que é a questão da cultura negra e o que houve com os negros, e avaliarmos hoje essa mesma inserção, por parte, que é o que eu entendi, por parte dos índios na sociedade. E por que os negros conseguiram ser inseridos? É isso? E eles tiveram que... Sem verba, e os índios e os índios hoje precisam dessa verba para ser inseridos. O que nós estamos tratando aqui, eu enxergo que vai muito mais além do que a gente avaliar como uma forma de verba. Nós estamos avaliando aqui realmente um contexto o qual o negro nunca foi impedido de ser retirado, que é o contexto de negro. Até porque hoje nós temos muita política voltada, muitas políticas sociais voltadas para a defesa do negro. Agora, quando nós passamos a questão para algo capitalista, eu acredito que nós ultrapassamos os limites dessas sessões, e aí eu fico
eu fico assim, como que eu digo? Eu fico numa sinuca de bico para responder essa pergunta, porque eu enxergo hoje que são duas questões completamente diferentes nós tratarmos o índio e a forma com que o negro, até por ser datas diferentes, estilos diferentes, o negro foi obrigado a vir por motivos totalmente diferentes dos índios estão sendo hoje, e aí nós vamos chegar num algo capitalista. Por isso que eu falo, eu não consigo responder de maneira concreta essa pergunta. Eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Mas Marcos, o negro não perdeu a cultura dele quando veio da África para cá? Se o negro perdeu a cultura dele quando veio para cá e chegou aqui, não está tendo essa mesma... Reformula a pergunta para os índios? Não, então... E aí eu vou te fazer uma pergunta. Então porque o negro perdeu, o índio também tem que perder? Não, eu só acho que todos são iguais. Se o grupo da antítese consegue entender o que o Odemar está querendo perguntar e conseguir ajudar, eu abro para vocês, até para poder entender mais essa situação, porque eu não consigo entender a relação do negro com a relação do índio, e eu ter que autorizar uma coisa, por exemplo, desautorizar uma coisa para o índio, porque ela não foi autorizada para o negro. Eu não consigo fazer esse paralelo. Não, porque... Pode ir. Não, não tem problema, não. Eu entendi o que o Aldemar quis dizer. Que o negro, da mesma forma que o índio, sofreu com a colonização, o índio perdeu muita coisa da mesma forma que o negro. Só que o que ele levantou é que existe um gasto gigantesco com os índios que não funciona, muitas vezes, e tem muito mais recursos para índios, tem eles na Constituição, tem tem a FUNAI, tem o Estatuto do Índio e não tem do negro. É isso que eu entendi. Ele está sendo tratado de uma forma desigual. O negro não está tendo o mesmo benefício do que o índio. E o negro conseguiu mais do que o índio se inserir na sociedade. Eu só quero falar uma coisa, não tem que ver com o que o Odemar falou, mas eu só quero dizer que nós, né, participamos das aulas da Rayane, então a gente sabe que o território brasileiro pertence à União. Então os índios, eles só estão ali naquelas terras de usufruto. É porque eu ouvi a Janine falando disso, mas eles só estão lá por usufruto. As terras pertencem à União.